Olá pessoal, tudo bom? Como vai você, sua casa, sua família? Espero que esteja tudo bem. Eu tava aqui pensando, né? Eu tava na estrada voltando para casa, tava pensando, né? Quantas vezes, por quantos e quantos anos o projeto Resgate dentro da congregação, através dos seus líderes, anciões, diáconos, foi perseguido, né? O projeto Resgate. Aqueles que gostavam de orar, de fazer visita, de anunciar o evangelho, visitar o pobre, a viúvos, enfermos, necessitados, quantas vezes foram perseguidos? Eu estava lembrando aqui quantas viagens Deus deu a graça de fazer: Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Minas Gerais, Maranhão, Belém do Pará, Paraguai, Bahia, vários estados, irmãos, interior de São Paulo. Quantos irmãos que eu conheci que não foram, não levantaram aqueles irmãos para o ministério, porque aqueles irmãos daquela cidade ou daquela localidade eram irmãos de oração, onde sua casa existia oração. E eu vejo aqui, gente, o mais triste é que hoje você vê os irmãos anciões, cooperadores, né? Eles se alegrarem porque estão fazendo visita no projeto Resgate. E eu vi alguns anciões dizendo que tão feliz porque nesse projeto Resgate, algumas almas Deus tem selado com a promessa. Deus tem resgatado, algumas pessoas têm voltado para a igreja. Mas isso aí sempre existiu. É triste ver vocês, anciões, ter que demorar 110 anos, que a gente não sabe que não foi em 1910, agora a gente sabe, né? Tem historiadores aí que contam aqui no YouTube a história verdadeira da congregação, que não foi em 1910, né? 1910 só o Corinthians, vocês foi bem antes para cá, né? E agora vocês descobriram que existe as visitas, que através das visitas Deus faz obra, Deus faz milagre, Deus restaura, Deus traz de novo a fé, a esperança, sendo que sempre existiu isso. Só que existiu isso pelos irmãos que, quando era levado o nome para o ministério, vocês barravam. Quantos irmãos eu conheço até hoje que já foi levado o nome 3 vezes, 4 vezes para o ministério, e quando chega lá sempre tem um que levanta: não, esse irmão aí é de profecia, esse irmão aí é de visita, esse irmão é de oração, a casa dele é cheia de gente, vem gente do Brasil inteiro visitar ele. Eu ficava pensando, meu Deus, mas que obra de Deus que é essa? Que graça de Deus que é essa, que você não pode ser... Eu lembro que um cooperador disse para mim uma vez: Júnior, a sua casa ela é de oração, e isso para os anciões da central é mal vista. Para um pouco de orar, de visitar. Irmãos, não era... Quantas pessoas que Deus deu a graça de anunciar Jesus Cristo cura, salva e liberta dentro da minha casa, nas visitas que nós fazíamos também. Quantas obras a gente viu através de visitar? Porque o próprio Jesus disse. Eu sempre falo isso, eu gosto de deixar isso bem claro, que o próprio Jesus disse, né? Muitos chegarão até mim naquele dia e vão dizer: Senhor, em teu nome eu toquei, em teu nome eu congregava, em teu nome eu testemunhava, em teu nome, Senhor, eu orava dentro do templo, eu estava no templo. E Jesus disse: apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. Os anciões dizem que servir a Deus é você ficar dentro do templo, né? Você ficar dentro da CCB, você já está salvo. Mas Jesus disse que muitos chegarão até mim, dizia que vivia dentro do templo, congregava 5 vezes por dia. E Jesus vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Mas como, Senhor? 30, 40 anos, 50 anos de CCB. Aí Jesus disse, né? Tive fome, não me deste de comer. Tive frio, não me vestiste. Tive com sede, não me deste de beber. Tive enfermo, não fosse me ver. Preso, não fosse me visitar. Mas, Senhor, eu vivia dentro do templo. Quando eu deixei de fazer isso? Jesus vai dizer, né? Quando não fizeste a um dos meus pequenininhos, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E aquele que visitou o pobre, a viúvos, enfermos, vinde bendito do meu Pai. Então esse é o mandamento de Jesus Cristo, que muitas pessoas, e quem anuncia o evangelho dentro da congregação e das outras denominações também, não é o pastor que mora em condomínio fechado, empresário, e viaja para a Europa. É ele que anuncia o evangelho, é ele que visita o pobre, a viúvos, enfermos, é ele que anuncia. Não se depender do ancião que vai atender o batismo, não vai ninguém batizar. Se depender deles, evangelizar alguém. E essas pessoas, como eu disse, o ancião falou para mim assim, o cooperador falou:
Se você tem desejo de ir para o ministério, você tem que parar de orar. Gente, quantas pessoas que eu vi Deus libertar das drogas dentro da minha casa, quantas pessoas que Deus deu a graça de receber dentro da minha casa, pessoas que destruíram a vida sentimental, material, emocional, e Deus ali trabalhando aquela vida, arrumar emprego, a pessoa, Deus abençoar, a pessoa conseguiu comprar o seu carro, depois conseguiu construir sua casa, depois construiu casar, depois construiu montar sua empresa, através da gente receber essas pessoas que para os líderes, para a liderança de todas as denominações evangélicas das igrejas, não tem valor, pobrezinho. Porque quem quer investir no pobrezinho, crendo, acreditando naquilo que você sai da sua boca, vai se cumprir, naquilo que você crê que Jesus disse? Né? E eu lembro que uma vez, até o irmão lá de Jandira, que é o Fredinho do Alvorada, né? Eu estava no culto lá e ele pregou assim, né? Você diz que tem o dom de Deus. Então é fácil você dizer que tem o dom de Deus e você ir na casa do rico, que mora em condomínio fechado, que tem empresa, e você pregar para ele: te vejo nos Estados Unidos, te vejo na Espanha, te vejo na Europa. É fácil você pregar para um rico. Agora, se você é homem e mulher de Deus, vai na casa do pobre, daquele que está desempregado, passando fome, necessitado, e você vai lá anunciar Jesus Cristo para ele. Jesus Cristo cura, sara e liberta, e você fala: fica firme com Deus, Deus vai criar um caminho, Deus vai te abençoar, Deus vai levantar você emocionalmente, psicologicamente, né? Porque as nossas maiores guerras sempre estão dentro da nossa mente. A maior guerra que eu vejo das pessoas que estão dentro da congregação e que estão saindo, as maiores guerras estão dentro da nossa mente. E eu até tinha comentado que eu fiz umas visitas no final de semana, Deus preparou de estar em Carapicuíba, fiz algumas visitas, gente, e a gente conversa. Eu não fui lá para falar mal de congregação, eu fui fazer as visitas para um amigo meu, que a mãe dele está com câncer, e alguns irmãos meus que nos visitam aqui em Sorocaba, passamos na casa deles também, e a conversa é essa: puxa, estou indo congregar, mas não tem mais aquelas são palavras mortas, são palavras pregadas ao vento, porque nem infelizmente, nem aqueles que estão pregando hoje creem mais no que eles pregam. Porque você vê aí nos cultos online, Deus selando com a promessa, eles falando em língua, manifestando o dom de Deus, falando obras, nem eles têm para contar, nem eles têm mais para contar. Porque hoje, infelizmente, gente, virou um clube social, né? E o que mais vejo as pessoas é dizer que hoje se sente um vazio, e mais triste, gente, que eu até visitei um irmão aqui em Sorocaba, que ele tinha uma empresa, gente, e ele tinha, olha, gente, é triste dizer isso, ele tinha uma empresa, e ele ia buscar a palavra, as coisas estavam ruins, e Deus dizia: a vitória é sua, vou te abençoar, a vitória é sua. Gente, ele perdeu tudo, sobrou um pouquinho ainda, gente, dinheiro. E aí apareceu uma irmã lá querendo montar um restaurante com a esposa dele, e aí ele pegou e foi buscar a palavra de novo, e a palavra: pode ir que eu sou contigo. Gente, ela montou o restaurante. Veio a pandemia, perdeu tudo, o restante que ele tinha. Estão passando um momento muito difícil. E eu lembrei de tudo, eu falei para ele: filho, tudo que você está falando aí, eu vivi isso dentro da congregação. Porque eu estava com a minha empresa, as coisas não estavam indo bem, porque muitos irmãos, né, não estavam indo bem, irmãos. E eu ia buscar a palavra: não vai fechar, não vai falir, a vitória é sua, a porta que eu abro ninguém fecha, o gigante vai cair, a vitória é sua, a porta vai se abrir. E as coisas, se eu deixasse, irmão, eu perdi até as cuecas. Foi quando eu falei: parei. Eu lembro que esse irmão que eu fui visitar aqui, ele falou assim que aí apareceu um cara aqui que queria montar uma empresa com ele. Ele ainda tem os maquinários, né, de fazer porta, janela. E apareceu um irmão, uma pessoa aqui que queria montar até alugou um galpão, queria que ele trouxesse as máquinas para cá, para o galpão, que a pessoa ia alugar. Mas ele já estava levando tanto prejuízo através da palavra, que ele falou que ele foi buscar a palavra. O rapaz já ia alugar o galpão, alugou o galpão, era para trazer as máquinas. Ele ficou com medo: será que é um golpe? Será que o cara quer pegar minhas máquinas? E ele foi buscar a palavra. Só que aí a palavra diz: pode ir que eu sou contigo, a vitória é sua, né? A mesma palavra, né, gente? E aconteceu que, irmãos, só que ele pegou, já estava tão levantando prejuízo de a vitória é sua, o gigante vai cair, a porta vai se abrir, que ele foi buscar um conselho de uma pessoa que nem é da igreja, mas que tem o mesmo ramo do que ele faz, né? Ele falou assim: não, busquei a palavra, nunca buscar a palavra, é só vitória, eu já perdi tudo que eu tinha. O cara era bem de vida, perdeu quase tudo. Eu falei: não, vou conversar com uma pessoa agora que tem uma experiência de vida. Fui lá conversar com uma pessoa, ele falou assim: não faz isso. Com certeza essa pessoa está alugando esse galpão
E ele vai pegar seus maquinários. A hora que você pegar o maquinário e pôr lá para dentro, a empresa está no nome dele, o galpão no nome dele, ele vai te dar um golpe. Você não tem, são as máquinas grandes, mas você não vai ter como provar. Depois ele vai pegar essas máquinas, vai sumir e vai te dar um golpe. E ele não fez negócio, mas a palavra dizia para ele fazer. Depois eu fui descobrir que aquela pessoa que queria montar o galpão com ele já tinha dado um golpe. Depois foi sabendo, foi descobrindo, já tinha dado um golpe num monte de gente. É triste dizer isso, gente, porque eu sei o que é o dom de Deus, gente. Eu sei que não sou melhor, eu já conheci muitas pessoas através da minha viagem, com pessoas com o dom de Deus, do amor, da caridade. E agora eu vejo, falando sobre isso, dos projetos Resgate, demorou 110 anos para eles descobrir que o Jesus habita nas visitas. Quando você visita o órfão, viúvos, enfermos. E a congregação perseguia os homens. Quantos irmãos que eu conheço que não levantaram para o ministério porque ele era de oração. Então você pode ser bebum, você pode ser cachaceiro, você pode ser... Você não precisa nem ler a Bíblia. Mas você não pode ser de visita. Porque sempre que anunciou o evangelho dentro da congregação, os irmãos de visita. E eu fiz umas visitas nesse final de semana agora. O que eu mais conversei com gente que não estão congregando, não é por causa de crítico não, tá? Porque eles nem assistem canal de crítico. Eles dizendo sobre isso mesmo. Que se sentiu enganado por muitos anos. Que aí ele falou que foi congregar em um lugar em Carapicuíba. E aí ele estava dentro do culto, falou que aquele irmão pregando lá aquela palavra, que todo mundo vai estar dormindo. Olha, gente, o que aconteceu. Ele disse para mim. Que aí o ancião pregou assim. Se você, olha a palavra de Deus, gente, pregada na pregação. Eu tenho até o nome do ancião, não vou falar, porque eu já falei tanto dele, que eu não quero nem falar mais. O ancião pregou assim. O culto lá, ele não estava conseguindo, né? Estava lá pregando, o pessoal tudo dormindo. Ele pregou e falou assim: se você está aqui dentro, irmão, e seu marido te maltrata, se ele te humilha, se ele não te trata bem, não te trata com amor, o Senhor te diz por essa palavra, ele dizendo: eu vou matar o seu esposo. Gente, o irmão estava lá e falou: meu Deus, ele ficou indignado de ouvir aquilo, no ancião pregar isso. Só que aí, quando ele disse isso, o ancião: se você está aqui e Deus vai matar o seu esposo, foi que a igreja pegou um fogo, foi uma linguagem no meio das irmãs. Você fala: meu Deus, que evangelho é esse, né? Porque eu conheço o evangelho de Jesus, é que transforma, que muda as atitudes, o modo de pensar, de agir, de falar. E a gente fica pensando, né? Hoje eles ficam maravilhados porque eles visitam uma pessoa e Deus sela com a promessa. Gente, isso aí foi mandamento de Jesus, visitar o órfão. Muitos receberam o anjo dentro da sua casa por receber os irmãos, por abrir as portas. E aí vocês demoraram 110 anos para descobrir isso. E as pessoas estão tão sedentas de Deus, gente, que qualquer palavra que você diz, a pessoa já estão chorando, já estão... E hoje, triste, aqui dentro da igreja, congregação cristã do Brasil, eu sei que eu recebo várias mensagens aqui, que é isso que acontece. As pessoas estão sedentas de Deus, sedentas de uma palavra verdadeira, que aproxima as pessoas de Cristo. Porque eles, a congregação pegam, você tem que faltar, né? E nós estávamos conversando sobre isso. Ah, que se você faltou no culto, irmão, não falte no culto, porque o anjo vai passar aqui. E se você não estiver sentado aqui nesse banco, aquela palavra, aquela pregação pode ser a sua libertação. E a pessoa fica dizendo: eu não posso faltar, vai... Que, irmão, você faltou no culto, irmão. Foi uma glória o culto, você perdeu, irmão, a palavra foi de benção. Então Deus só vai abençoar se ele ouvir aquela palavra pregada pelo homem. É um evangelho deturpado, né, modificado, que não dá para entender. E às vezes, gente, o que os anciões não entendem é que as pessoas que estão do lado dele, que orientam, que dão conselhos, estão mais frios que eles. Não, porque não viver, que nós, que nem eu, você não tem ministério, filho. Eu não tenho ministério, mas cada obra linda que eu vi através das visitas, viagens, que muitos de vocês que estão no ministério nem conhecem a Deus. Vocês nem conhecem a Deus. Tantas obras lindas que eu vi Deus fazer. Só da minha casa, através de visita, oração, muitas obras Deus fez. Deus deu a graça de levar mais de 100 pessoas, junto com a minha irmã, meu cunhado, alguns companheiros. Porque nós anunciava Jesus Cristo. Nós tínhamos um grupo bom de visita, nós se juntávamos, tocar hino, conversar das coisas de Deus, falar do evangelho, da palavra. Dentro da congregação existe vários tipos de pessoas, né? Existe aquele que são os egoístas, que vem aqui: para mim está maravilhoso, eu fui lá, Deus falou comigo, ali Deus cumpriu a palavra na minha vida, porque ele comprou um carro, ou porque ele construiu um cômodo, Deus cumpriu a palavra na minha vida. Na mente deles é cumprir a palavra, é as benções materiais, né? E para mim, quando a dor do seu irmão não dói em você, o doente é você, né? Então esse projeto Resgate aí, que demorou 110 anos para ele descobrir
que quando você visita o órfão, viúvos, enfermo, parado, necessitado, a presença de Deus se manifesta, porque Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas vocês não entendem, demoraram para vocês entenderem isso, né? E vocês, tantos aí que visitam o escondido do ministério, oram escondido, mas não tem coragem de falar para o ancião que está do seu lado, né? Tudo isso que eu falo aqui, eu dizia para o meu ancião, já não aguento mais, perdeu o amor, perdeu a espiritualidade, não visita mais, não tem mais obra, não tem mais milagre, não tem mais caridade. Quantas pessoas que eu vi que foram humilhadas para ganhar uma cesta básica da obra da piedade. A irmã foi orar lá para levar a obra da piedade. O irmão falou que 20 anos de congregação nunca ficou desempregado, a primeira vez foi aquela. E ele saiu para resolver alguma coisa e a obra da piedade chegou na casa dele. 3 irmãos. E a esposa lá perguntando se tinha cachorro, pato, porque estava desempregado, quanto tempo desempregado, por que não fazia bico. Preencheu a ficha, né? Aí falou que as 3 irmãs, vamos orar, as 3 irmãs da piedade ajoelhou na cozinha e a irmã lá, ajoelhou lá, tal, também dona da casa. Daqui a pouco a dona da casa abriu o olho assim, sem querer, e viu uma das obras da piedade, das irmãs, abrindo os armários e abrindo a geladeira para ver o que tinha, gente. E depois ia orar para ver se Deus confirmava suprir a necessidade. Então a gente assiste história, a gente ouve, e muitas pessoas sabem que acontece isso. Isso desanima, abate a fé das pessoas. Deixe seu comentário aqui, gente. O que você acha desse vídeo? Se inscreva aí na página, acho que falta 30 pessoas para mim chegar a 6 mil pessoas. 30 pessoas para chegar a 6 mil inscritos. Se inscreva aí quem não é inscrito, deixe seu like, comente o que você acha de gente, dessa falta de amor. Se realmente você acha que as pessoas estão saindo da congregação por causa dos críticos, ou só os críticos só falam aquilo que as pessoas já sentem e veem e enxergam lá dentro. O cego espiritual não adianta, ele é cego, né? Jesus disse que se um cego guia outro, os dois vão cair no buraco, porque as pessoas não querem viver o evangelho que Jesus disse, né? Agora eu pergunto, quando que você viu o ancião, o Claudio Marsola, o Santinho, o Claudio Viçosa, o irmão Edson de Carapicuíba, os anciões visitando o pobre, viúvos e enfermos? Você só vê eles nos melhores restaurantes, nas melhores padarias, sempre na Viçosa, sempre nos melhores restaurantes. Mas você não vê anunciando o evangelho para ninguém. E ainda vai dentro da igreja e ainda prega que Deus vai matar fulano, ciclano, seu patrão, seu vizinho, que seu patrão é ruim. O cara falta no serviço, nós estávamos conversando sobre isso. O cara falta no serviço, o cara da igreja, né? Chega atrasado, falta, não dá satisfação, preguiçoso, não quer trabalhar direito. Aí quando o patrão manda embora, porque não está dando retorno, e aí ele vai buscar a palavra contra o patrão e ainda sai falando que o inimigo pegou o patrão e mandou ele embora. E que Deus vai matar o patrão. Gente, é muita loucura. Isso dá para fazer um vídeo aqui de 5 horas, mas comente aí, deixe seu like. 110 anos para descobrir que Deus habita, que Deus ama visitar o pobre, a viúvos, enfermos, necessitados, parados. Sendo que isso eu já fazia desde as outras denominações que eu passei, mais de 30 anos atrás, eu já fazia isso. E vocês não entenderam isso, né? Jesus em Lázaro, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa, né? Aí vocês são muito santos, né, para visitar os parados, os pecadores, os necessitados, os órfãos, viúvas, os que estão desanimados, né? Deus abençoe, deixe seu like, seu comentário, fique com Deus, até o próximo vídeo.